Bom, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de ter esse contato com o público virtualmente muito grande, pode ser pequeno, vamos ver o interesse pelo tema, mas o nosso tema de hoje é multitrans e interdisciplinaridade no campo dos estudos organizacionais. Eu completei uma revisão da proposta, a proposta da SBEL. Bom, eu queria inicialmente lembrar a relevância do tema por estar escrito diretamente na definição institucional da Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais. Você lê lá no site. A Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais, voltada a uma temática que se caracteriza por ser trans, inter e multidisciplinar, tem o objetivo de congregar pesquisadores dos diversos ramos da ciência, como administração, ciência política, direito, economia, psicologia, serviço social, sociologia, entre outros, interessados em estudar as organizações em suas diversas formas e dimensões. Portanto, na definição da SBEL, você tem a referência como caracterizante da sociedade ao trans, inter e multidisciplinaridade. Muito bem. Então, isso aí dá um caminho para a gente entender exatamente por onde a gente deve encaminhar essa conversa, que, no meu modo de entender, vai ser procurar mais clareza de identidade institucional para um campo de pesquisa que ainda é novo, ainda não está consolidado, que são os estudos organizacionais. Ora, uma constante nos estudos organizacionais até aqui tem sido isso, ser um campo de trocas teóricas. Interesses à procura de convergência sob uma motivação de transformação social. Como campo de trocas, seríamos, então, levados a pensar na interdisciplinaridade como um aspecto interessante à questão da identidade dos estudos organizacionais. Aparentemente, interdisciplinaridade teria tudo a ver com estudos organizacionais. Aparentemente, frisei eu. Vamos então estruturar a nossa conversa assim. Primeira parte, que será um pouco menor do que as seguintes, eu dei a ela um título. Como e por que surge essa discussão de trans, multi e interdisciplinaridade? E levando o seguinte, o problema da disciplinaridade e sua fixação no ensino. A parte 2, a parte central, argumentativamente central, pesquisa científica multitrans interdisciplinar. O que pensar a respeito disso? E a parte 3, o diálogo e a cooperação disciplinares na pesquisa. Bom, vamos então entrando na parte 1. Como e por que surge essa discussão? O problema da disciplinaridade e sua fixação no ensino. Isso vem sendo discutido há quase 100 anos como uma crise histórica das chamadas humanidades face à civilização de conhecimento especializado. Entre nós, porém, tem sido objeto de discussão e projetos de mudança nos últimos 60, 70 anos, como resposta a um reflexo daquela crise na educação, mais especificamente no ensino. Em um sentido ou em outro, a crise foi identificada como o problema da disciplinaridade. E daí surgiu como solução a ideia de integração entre disciplinas.
Que seria isso? Haveria, continuo eu, no modo condicional da afirmação, na história ocidental recente, um grave problema, o problema da disciplinaridade. Ele seria o da fragmentação do conhecimento, que levaria à da cultura e de sua visão humanística, marcante na Europa desde a Renascença, que foi no século XV, firmada, porém, pelo Iluminismo do século XVIII, o século da filosofia. Uma perigosa perda de unidade na cultura estaria acontecendo. A fragmentação dá-se-ia em nome de um conhecimento mais especializado. E a educação regular não deveria ser uma instituição, um mecanismo de transmissão através de agregados curriculares daquele movimento dispersivo. Quando foi levantado, já no século XX, o verdadeiro problema talvez fosse simplesmente o do choque cultural daquela civilização humanística, de fato já há séculos em recessão, contra outra civilização em ascensão, a liderada pela ciência e pela tecnologia. Vamos voltar a isso. Os representantes de uma hegemonia cultural sentiam a perda de posição. Parecia o ocaso da grande era da intelectualidade ocidental, que reunia uma elite de autores e pensadores europeus, filósofos, ensaístas, literários, dramaturgos e críticos de arte, que tentavam uma visão ampla dos problemas e instituições da nossa civilização, sobretudo as instituições de conhecimento e ética. Estaria ocorrendo ali a repercussão de um paradigma novo de conhecimento, credenciado entre os séculos XVIII e XIX, o conhecimento da observação empírica, factual e circunstanciado, o da ciência moderna. Essa é a posição que pretendo justificar adiante na seção Interdisciplinaridade, o destino cruel de um ideal histórico, na parte 2. De qualquer forma, a crise foi identificada como a do conhecimento amplo e holístico, constituído sob os trilhos da filosofia, diante de um conhecimento especializado, construído pelo chamado saber técnico. Difundiu-se, por isso, forte reação contrária à especialidade em que se desdobravam as disciplinas científicas. Citando Gilbert K. Chesterton, um daqueles autores clássicos a que se referiu o parágrafo acima, diz Hilton Japiaçu, nome associado à interdisciplinaridade entre nós no século passado. O especialista, diz Chesterton, é aquele que possui um conhecimento cada vez mais extenso, relativo a um domínio cada vez mais restrito. O triunfo da especialização consiste em saber tudo sobre nada. O periódico Tempo Brasileiro lançou, na década de 90, 3 números especiais sobre a controvérsia disciplinaridade e interdisciplinaridade em seu nível de abordagem mais amplo. São os números 108, 113 e 121, entre 92 e 95, do Tempo Brasileiro. Esta coletânea de dezenas de artigos de grandes nomes da intelectualidade à época representa um ponto alto da crise cultural e da crítica à disciplinaridade de que estamos falando, levantando a bandeira da interdisciplinaridade. Deste pano de fundo é que emergiu, há 60, 70 anos, um reflexo específico da crise da disciplinaridade, através da qual a maioria de nós veio a ter o primeiro contato com a temática da interdisciplinaridade, que é a disciplinaridade na educação. O vilão já tinha um nome, a disciplinaridade, mas o campo de batalha ampliou-se.
a educação regular, ensino, nos seus diversos níveis. Mesmo na área de administração, há ampla literatura mostrando este foco prioritário no ensino. Mendonça Araújo Correia, 2017. Nos currículos dos cursos, cada vez mais disciplinas especializadas apenas justapostas. Eu estou descrevendo a crítica. A escola não levava a integrar esses conhecimentos ao trabalho e à vida. Nas classes, entra um professor, sai outro, cada um com seu negócio, sua linguagem, seu mundo de interesse, e o aluno abre um caderno para cada disciplina. Na prática, é ensinada a disciplinaridade. Ensina-se a não integrar o saber. O movimento de integração do conhecimento nos currículos escolares pela interdisciplinaridade começa sua história em meados do século XX. A prática e a reflexão sobre a interdisciplinaridade levaram a falar-se de ou pluridisciplinaridade, apenas para marcar que um fenômeno social e até um problema qualquer precisava de múltiplos olhares, a contribuição de várias disciplinas. Em 1960, a Unesco, logo seguida pela OCDE, passou a apoiar projetos que incentivassem a interdisciplinaridade. A integração curricular para objetivos pedagógicos em planos educacionais era o modelo, vamos chamá-lo de integração curricular, era o modelo da integração curricular. De lá para cá, isso tornou-se o padrão para o planejamento nos 3 níveis de ensino. O trabalho sobre o conceito de interdisciplinaridade evoluía. Em 1970, Jean Piaget, no primeiro seminário internacional sobre pluri-interdisciplinaridade na Universidade de Nice, pediu que se estudasse o conceito de transdisciplinaridade. Há temas e problemas que não caberiam em uma ou em outra disciplina, não caberiam na estrutura de uma ou várias disciplinas. Isso é o que incomodava Piaget. No ensino superior, década de 1980, o modelo da integração curricular já era amplamente discutido e implantado no ensino superior. Mas na pós-graduação, ele só aparece institucionalmente no Brasil em 1999. A CAPES criou naquele ano a área interdisciplinar, dividida em câmaras, a Câmara 3 sendo a de Engenharia, Tecnologia e Gestão, com peculiaridades no sistema de avaliação que recentemente foi estendido à pós-graduação profissional interdisciplinar. Para avançar, vamos marcar aqui 4 conclusões parciais em sequência. Primeira, o modelo de integração no ensino é um modelo de organização de conteúdos curriculares. Promove-se um trabalho conjunto de disciplinas de um currículo escolar, continuando elas, porém, na base do sistema às disciplinas. Na perspectiva da integração, a ideia da transdisciplinaridade no ensino seria algo que perpassaria as disciplinas, interligando-as horizontalmente na grade curricular, como, aliás, já foi tentado nos cursos de administração, eu participei disso há 30 anos atrás. Uma forma de organização, notem bem, apenas isso, porque as disciplinas escolares continuam lá, condicionadas por seu caráter propedêutico, ou seja, de introdução sistematizada, em que mantém suas próprias linguagens inseparáveis dos conteúdos típicos de conhecimento. Isso faz parte da propedêutica, a introduzir numa linguagem própria que é inseparável. Então, as disciplinas que são propedêuticas, elas mantêm o seu caráter mesmo dentro de um esforço curricular interdisciplinar. Segunda, não se rejeita a interdisciplinaridade como estratégia didática de integração entre disciplinas nos currículos dos cursos. A integração interna deles é essencial. O que se pretende contestar é a justificação teórica dela pelo conceito em si
de interdisciplinaridade, aduzindo-se então toda a literatura sobre o tema interdisciplinaridade. A integração é muito melhor justificada pelos próprios objetivos do curso. De fato, na prática profissional, o conhecimento não é requerido como nos currículos em unidades autônomas. O mesmo se dá na prática de pesquisa ou no ofício da equipe de professores, capacitação almejada na pós-graduação. Terceira, é preciso repensar a abordagem da interdisciplinaridade ao entrar no campo dos estudos organizacionais, porque ele não é de ensino regular. O reconhecimento disso nos faz voltar para a atividade de pesquisa, de forma mais livre e própria. Passaríamos, aliás, a entender disciplina como, em outro sentido, uma tradição de pesquisa científica. Isso é uma disciplina. Quarta, não temos, pelo menos enquanto tratamos a interdisciplinaridade como solução de um problema de integração do ensino, uma questão epistemológica. Não estamos exigindo um tipo de conhecimento novo, uma instância cognitiva que deveria ser, já na sua origem, algo diferente para garantir a unidade curricular, fosse mesmo algo da disciplina filosofia. Posta nesses termos a questão para o ensino, o que se deveria falar ou pensar sobre a pesquisa científica dentro da qual estão os estudos organizacionais. Aqui nós terminamos a primeira parte.